Voltamos então com o AutoQI Conecta. Você viu aí toda a movimentação ao vivo de tudo que estava acontecendo aqui no nosso stand. E lembrando que a gente vai conversar agora com José Muratori, ele que é consultor sobre automação residencial e predial há mais de 20 anos. A gente já estava conversando aqui, vou trazer um pouquinho dos bastidores. A gente já estava trocando um papo, conversando um pouquinho aqui sobre essas diferenças, essas visões e de tudo que vem acontecendo ao longo desses 20 anos. Mas antes de a gente começar esse papo, eu já quero trazer, olha ali o Antônio Carlos Santos comentando, um abraço ao Muratori, mestre na área. Nossa. Antônio, obrigado, e sabemos muito e concordamos muito com a tua fala. Realmente o Muratori é uma referência quando se fala. E José, primeiro eu quero te agradecer, obviamente, por ter aceitado o convite, por ter aceitado participar dessa edição que é histórica para a AutoQI aqui dentro da FEICOM, a nossa maior participação, a primeira com transmissão online. Então muito obrigado pela tua participação. Mas eu já quero trazer esse assunto que a gente estava conversando, dos últimos 20 anos de automação residencial. O que foi percebido de mudança e como que principalmente a tua atuação se transformou nisso? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço. A AutoQI está de parabéns pelo evento e também pela movimentação aqui no stand. É muito importante a gente perceber que todos os profissionais começam a dar relevância ao projeto, né? E a AutoQI tem essa característica, não só o projeto, mas todas as tecnologias aí importantes para a construção civil. Então, também parabenizo a AutoQI. Sou um usuário de AutoQI no escritório e por isso eu tenho, posso falar, né, desse papel importante que vocês têm no mercado. Bom, começando na tua pergunta, eu comecei a minha jornada há mais de 20 anos, exatamente no ano 2000, iniciei trabalhando com automação residencial, né, que era uma coisa, né, chamadas casas inteligentes. Ainda era algo muito incipiente. Você imagina se hoje ainda a gente tem dificuldade de entender, não são todos os moradores que têm acesso ainda, ou até que conheçam. Imagina 23 anos atrás, né? Mas a gente teve essa visão de que era importante começar um trabalho. Naquela época, no ano 2000, aconteceram algumas movimentações importantes na área da internet, né? A internet as telecomunicações foram privatizadas, a internet começou, e junto com isso, a internet começou a proliferar mais, ainda era muito restrito o uso na época. E isso começou a mostrar que as casas precisavam, assim, a gente começava a imaginar que ela precisava ter uma infraestrutura um pouco diferente para poder acolher a internet. Imagina que isso faz pouco tempo, se a gente pensar, e hoje a realidade como mudou, né? Bom, mas a história é essa. Então a gente teve que começar atuando com automação residencial em algumas frentes. Uma como integradores, né? Porque o integrador é aquele que tangibiliza na casa do cliente. O cliente quer uma automação na casa, mas ele não sabe por onde começar. Não adianta ele ligar para um fornecedor, porque o fornecedor não tem, não dá cobertura, não entra na casa dele para fazer o projeto. Então ele precisa de um profissional que é o cara que fica entre o fornecedor e o morador, vamos dizer assim. Isso na automação residencial. Então esse profissional que a gente chamou de integrador, e que é o nome oficial até hoje, né? A gente começou a formar integradores também, né? A gente criou uma área de treinamento. Então, ao mesmo tempo que eu fazia na minha vida profissional, né, onde a gente procura ter receitas, né, para sobreviver, a gente fazia instalação, projeto e instalação. Do outro lado, a gente estava aprendendo não só, também com os moradores, também com os nossos clientes, a gente também aprendia, mas a gente estava conhecendo os fabricantes, né? Estava conhecendo os fornecedores que estavam chegando no Brasil. Muitos eram estrangeiros, eram importadores ainda, ou empresas multinacionais. Aí começaram a surgir até algumas startups, né, que na época não se chamavam startups, eram empresas que estavam surgindo, enfim, novas empresas, e também começaram a entrar no mercado. E como eram poucas ainda, a gente foi obrigado a conhecer tudo para poder atender bem os clientes. E aí a gente percebia a necessidade de treinar para criar novos integradores, coisa que a gente faz até hoje também numa outra área da nossa atuação, porque o mercado está crescendo muito, isso a gente vai falar mais para frente, e carece de bons profissionais. Bom, então, só para completar a minha história, durante um bom tempo, mesmo que eu não quisesse, eu era obrigado a instalar e ficar na casa do cliente, ajudando a puxar fio, cortar, fazendo programação. E só que aí, passado um tempo, a gente começou a perceber que também as construtoras, né, tinham uma demanda. Começaram a surgir as primeiras construtoras. Eu diria que isso foi
na primeira década, né, 2007 a 2010, pelo que eu lembro assim, porque a gente atuava muito no mercado residencial. Depois a gente vai falar um pouco também dos prédios, né, do mercado corporativo, vamos dizer assim. Mas como a gente atuava muito no residencial, ainda eram também muito poucas as construtoras que falavam em fazer automação num prédio, né? Mas começaram a surgir. Então, às vezes, até um cliente final nosso, alguém que a gente tinha feito uma casa, um apartamento, era diretor ou dono de uma construtora. Aí ele nos chamava e falava, vou fazer um prédio, você não quer fazer um projeto lá para o prédio? E começou assim, né? Começou muito pequena, demanda pequena, mas a gente começou a perceber que as construtoras começaram a se diferenciar, aquelas que nesse momento, imagina, quase 20 anos atrás, né? Um pouco menos, começaram a lançar prédios inteligentes para o mercado residencial. Se hoje ainda é uma coisa um pouco estranha, imagina lá. Então a gente pegou esse vácuo, né? Essas construtoras que foram nossos primeiros clientes, e aí a gente percebeu, principalmente, eu falo a gente, eu, minha sócia e meus colaboradores, que a demanda da construtora ela é diferente da demanda do morador. Sim. Né? E até, curiosamente, como eu te disse, a gente teve clientes finais que eram construtores e nos contrataram para fazer a casa deles, onde a referência dele era a família, né, a segurança, o conforto, né, o entretenimento. Mas quando ele nos chamava no ambiente da construtora, a visão dele era outra, né? Ele queria ter um empreendimento rentável, ele precisava colocar o prédio como um prédio eficiente, né, ou inteligente, enfim, queria valorizar o seu investimento com razão, porque ele está falando no investimento, enquanto que na casa dele ele quer receber os amigos, ele quer, de novo, que a família tenha segurança, etc, etc. Então, essa visão é diferente. Então, nós optamos na época, isso há uns 10, 12 anos atrás, a focar no projeto, porque a construtora também tem uma outra questão que eu acho importante levantar, que é o seguinte: você está trabalhando num projeto de um prédio hoje, que está começando, junto com outros projetistas, é um projeto multidisciplinar também, o de automação, né? Não é exclusivo, esse prédio vai ficar pronto daqui 3 anos, 2, 3 anos. Então não é justo, por exemplo, que uma construtora queira já adquirir uma tecnologia, ou você faça um projeto focado em uma tecnologia específica, que você não sabe se daqui 3 anos o que vai estar acontecendo com ela. O custo provavelmente vai ter caído, vai ter novas características técnicas, tá certo? Então, a visão da consultora é diferente. Ela não procura no início de um projeto por um integrador, ela procura por um projetista. E normalmente a gente fala que é um projetista consultor. Por quê? Quando você vai lançar um prédio, existe todo um entorno desse investimento, né? Esse prédio vai ser feito num determinado bairro, para um determinado público, ele vai ter uma área comum maior ou menor, ele vai ter apartamentos menores ou maiores também, enfim. E o construtor, ou a equipe da construtora, logicamente conhece muito bem o produto que ele vai lançar. E a gente procura conhecer o outro lado, a automação, a tecnologia que eu vou conseguir embarcar nesse prédio, tá certo? Então esse diálogo é muito produtivo, porque eu nunca chego numa reunião impondo o que aquele projeto vai ter. Eu preciso conhecer, eu preciso dialogar. Então eu brinco, às vezes eu falo, eu trago aqui nessa reunião, vamos dizer que é a primeira reunião de um novo empreendimento. A minha conversa é mais ou menos assim, eu vou te trazer 3 tipos de assunto, 3 temas nessa reunião. Um deles, se vocês não concordarem, vocês não precisam do meu trabalho, então eu vou embora, né? Brincando, né? Porque é o básico, é o básico do básico, né? A segunda parte é aquela que nós vamos discutir, que nós vamos interagir. Ou seja, eu conheço um pouco mais de tecnologia do que vocês, e vocês conhecem muito melhor o seu produto do que eu. Então eu vou dar algumas sugestões, vocês vão retrucar, algumas vocês vão aceitar, outras eu vou ter que remodelar a minha sugestão, e vai ser muito produtiva essa conversa. Eu acho que é aí que a gente vai ter um ambiente, como eu disse, produtivo, né? E por último, eu vou trazer umas ideias malucas mesmo, porque a gente trabalha com tecnologia. Se eu chegar aqui, é disruptivo. Se eu chegar aqui e não falar isso, e às vezes vocês vão achar uma maluquice, às vezes é mesmo, mas muitas vezes vocês vão achar que é uma coisa legal. Fala, pô, não tinha pensado nisso. E toda vez que a gente começa, isso é muito curioso e muito instigante, né? Porque toda vez que a gente começa um projeto novo, a gente vem de um histórico já de coisas que dão certo, outras dão menos certo, então você vai aperfeiçoando, né? E às vezes você dá uma ideia que às vezes pode ser coisa simples, né? Uma vez eu lembro que um assunto que eu coloquei num prédio, por exemplo,
A gente tinha feito um prédio residencial e a construtora aceitou a nossa ideia de colocar som ambiente no hall de entrada. Imagina um prédio residencial, onde as pessoas, às vezes, hoje, não tinha pandemia ainda, mas hoje às vezes você desce para atender uma pessoa, às vezes até um amigo que você não vai receber no teu apartamento, porque não está no horário que você quer, você desce lá e tem uma música ambiente tocando. Ou tem um telão, uma tela, um monitor, mostrando imagens do trânsito, imagens, notícias, né? Então você está lá esperando para falar com alguém, você vê um noticiário. Isso é um prédio residencial, é muito difícil você ver isso. Mas nós fizemos em um. E o pessoal gostou, falou, poxa, a hora que eu saio do elevador, tá tocando uma música legal aqui, quando eu recebo um amigo, fico conversando, a gente fica, às vezes, se reúne os amigos, os vizinhos aqui, a gente fica batendo até um outro papo. ambiente, na verdade. É uma coisa muito simples, Sim. né? Não é nada, assim, não é um investimento alto, mas pouca gente pensa em fazer isso. Aí eu levei essa ideia, eu fiquei animado, porque a gente foi ver o prédio funcionando e viu que o pessoal estava gostando, né? E em seguida eu tive uma reunião num prédio que estava iniciando, numa construtora mais conservadora, com outra visão. Quando eu falei de som ambiente na recepção, eu vi assim, imagina, nunca vi isso, pra que isso? Tal. Foi um choque, né, para eles. Depois alguém comentou, mas eu fui num prédio que tinha som... então vamos pôr. Porque no fundo, quando você fala em projeto também tem uma questão, né? A infraestrutura é muito importante, por isso a gente usar um alto QI, por isso a gente usar um software muito... Porque o nosso projeto é de integração, né? Nós não somos, como eu falei, nós fazemos parte de um projeto multidisciplinar. Hoje, a quantidade de disciplinas, vocês sabem melhor do que eu, né? Sim. Outro dia eu estava num projeto, comecei a contar o número de colegas que tinham participando, entre projetistas e consultores, eram mais de 20. Nossa. Imagina quantas especialidades estão aí, né? Desde as mais básicas, né? Elétrica, hidráulica... Climatização, cabeamento... Não, e a parte estrutural Sim. toda, que são muitas disciplinas. Mas aí você começa a ter coisas específicas, né? No nosso caso, a automação não são todos que tem, mas quando a gente entra, a gente fica feliz. Mas hoje, por exemplo, uma consultoria de fachadas, ou uma questão de selo de sustentabilidade, ou decoração de interiores. Então, quando você vai ver, você tem um grupo enorme. E a automação, ela é pervasiva, né? Ela tem que estar juntando tudo, principalmente se a gente for falar de edificações inteligentes, né? Ou eficientes. Porque dentro você tem um ótimo sistema de ar-condicionado, se ele não é controlado, né? Se sem querer você deixa o ar-condicionado ligado a noite inteira porque alguém que usou o salão de festa esqueceu de desligar. A automação resolve isso. Mas o zelador, infelizmente, nem sempre vai lembrar. Ou o próprio usuário, né? Então são coisas que quando você começa a pensar... Agora que veio a pandemia, por exemplo, surgiram várias necessidades que hoje talvez vão continuar. Então, sei lá, o salão de ginástica só pode receber até 8 pessoas de cada vez. Poxa, qual é o funcionário que vai ficar controlando isso lá? Ele tem que fazer outras coisas, ele não pode ficar olhando lá para o salão de festa. Então isso tem que ser um controle por câmera ou por controle de acesso. E quando não tem mais ninguém no salão, quem vai desligar o ar-condicionado, a televisão, o som, a iluminação, né? Será que não corre o risco de ficar ligado a noite inteira? Então eu já estou passando um pouco para frente aí, mas para dizer das funcionalidades que a gente tem percebido cada vez mais serem necessárias. E aí, talvez já voltando um pouco para o que você perguntou, né? O universo da automação residencial, ele é um. O universo da automação, vamos dizer, predial, que a gente fala que está mais ligado à área comum, às utilities, né, às facilidades do prédio, ele é um outro. Nesse segundo universo, a preocupação maior é o quê? Com eficiência, com taxa de manutenção baixa, né? Se você puder ter uma equipe mais afinada, menos gente, mas um controle maior, aí eu começo a dar exemplos, né? O que acontece muito comumente nos condomínios que ainda não tem nenhum tipo de controle. Falta d'água. Por que falta água num condomínio? Porque a bomba parou de funcionar, ou porque deixou de entrar água da concessionária, mas ninguém ficou sabendo. E chega uma hora, tem que chamar o caminhão para carregar de água a caixa, quando isso já podia ter sido feito, essa correção, muito antes. Uma bomba que parou de funcionar, a bomba tem que ser alternada, mas dificilmente o funcionário lembra de ir lá alternar a bomba, então uma vai queimar e a outra está quase nova. A automação faz essa reversão. Outra coisa, o gerador, quando é que o gerador é usado? Normalmente, quando você precisa do gerador, ou ele está sem combustível, ou ele tem alguma falha e ele não dá conta. Por quê? Porque não é feita uma rotina.
Em vez de você ter que ter uma empresa de manutenção de gerador, a tua automação pode fazer essa rotina, ligando e desligando o gerador, vendo se ele tem combustível, avisando se tem que repor combustível. Iluminação de áreas comuns, coisa mais maluca hoje, né? Quer dizer, que ambientes ficam iluminados, por quanto tempo, que hora você tem que desligar, o salão de jogos fica até que hora. Então, é curioso até que em alguns prédios, quem passa por culpado disso é a automação. Não é nem o síndico, nem o zelador. Vai acabar, né, sobrando. Então tem lá um prédio que foi feito lá que o salão de jogos ficava ocupado até tarde. A criançada, os adolescentes ficavam lá. Aí os pais não estavam incomodados com isso, né? E o zelador também, o síndico também. Então chamaram o integrador, falaram, olha, faz o seguinte, 10 horas da noite, diminui as luzes pela metade, já desliga o ar-condicionado, desliga a televisão, e aí eles sabem que 15 minutos vai fechar tudo, eles têm que ir para casa. Com isso começou a se economizar uma energia que ficava todo dia ligada. Às vezes tinha 2 pessoas lá, uma pessoa, um casal brincando lá, e de repente estava tudo ligado. Por quê? Então se impõe uma regra, a culpada é a automação. Sim. O síndico escapou, o zelador escapou, é o programa da automação que foi o chato da vez. Sim, né? E é legal isso, José, tu trazendo essas visões, porque eu confesso que quando a gente começou a conversar, essa ideia aqui de edificações inteligentes, para mim ainda estava bastante nebulosa. Uma coisa muito teórica. Mas agora ela começa a fazer muito sentido, porque realmente a gente usa automação e eu quero focar nessa palavra inteligência tecnológica para resolver situações, e a gente vê isso no dia a dia. Por exemplo, quem nunca viu uma torneira com fechamento automático? Quem nunca viu um sensor de movimento para acionamento de luz elétrica, ou também para desligar a luz elétrica? E isso é o que faz o prédio inteligente. É nesse sentido mesmo? É nesse sentido. Se você começar a olhar, eu estou falando de algumas coisas, mas vamos pensar mais algumas. Por exemplo, irrigação de jardim. Tá? Um prédio que tem uma boa área de jardins. Acontece 2 coisas. Ou vai estragando as plantas, porque ninguém lembra de cuidar, ou às vezes o cara joga água demais desnecessariamente. Então, se dá uma ordem lá para o zelador, para o funcionário, todo dia, 5 horas da tarde, você vai lá e rega o jardim? Ah, tá bom, eu vou lá e rego o jardim. Vamos dizer que ele cumpre, faz tudo direitinho. Mas teve um dia que choveu o dia inteiro. E ele chegou no prédio às 5 da tarde, foi lá, ligou. Por que precisava gastar energia, água e tempo, né? Sim. Se você pode pôr um simples sensor de umidade no piso, no solo, e falar, olha, hoje você não precisa irrigar, porque as plantas já foram irrigadas. Já estão. Sem contar que num projeto de paisagismo, aí eu falo para você das diversas disciplinas, né? Imagina um projeto de paisagismo mais complexo, onde você tem plantas que ficam numa sombra, plantas que precisam de mais água. Isso o paisagista faz muito bem, né? Ele desenha, coloca a localização das plantas, aí ele vê a insolação, e aí ele designa quanto tempo de água você tem que ter numa planta, quanto na outra. Se o teu sistema de irrigação é automatizado, eu posso te garantir que a sobrevida, o investimento que o prédio faz nesse projeto vai muito longe, entendeu? Vai ter um retorno excelente. Agora, se você deixar na mão de um cuidador, que um dia fica doente, um dia faltou no trabalho, ou um dia faltou água no prédio, ou um dia choveu muito. Então, assim, a automação ela é neutra, né? A automação ela normalmente é inteligente, desde que ela seja programada de forma inteligente. Então você começa a olhar, eu estou falando muito de áreas comuns de prédio, porque está surgindo muito essa tendência hoje, né? Sim. Um pouco por causa da pandemia, mas não só. A pandemia forçou algumas situações, mas no geral, os nossos carros ficaram inteligentes, os nossos celulares ficaram inteligentes. Por que o nosso prédio não fica inteligente, né? Ou seja, por que a construção é muito, às vezes ela é muito pesada, né? A nossa construção aqui, concreto, ferro e tal, às vezes ela é muito difícil de você fazer uma... Mas nós chegamos num momento que a automação hoje ela é muito focada em sensores, atuadores que trabalham na nuvem, né? Então você nem precisa ter, nos primeiros projetos que nós instalamos, de prédios inteligentes, residenciais, por exemplo, que é um prédio que poucas vezes tem automação na área comum, a gente tinha problemas, porque você tinha que deixar um servidor, um quadro de automação dentro de uma guarita ou dentro de uma sala de um prédio, onde o operador não conhecia nada. E às vezes até usava aquele computador para outras coisas e ele acabava bagunçando. Sim. Né? Então você não tinha um perfil de profissional ou até de alguém que falasse, olha, ele vai manter esse prédio, a automação do prédio funcionando regularmente. Não que ele não quisesse, mas ele não tinha capacidade e o equipamento estava lá, precisava de manutenção, etc. Hoje,
A gente, quando fala da nuvem e da inteligência artificial e dos sensores, sem dúvida a gente está tendo uma vantagem extrema. Você pode pegar hoje um simples sensor de vazamento de gás, né, ligar ele numa saída de gás, ele trabalha numa rede sem fio, que tem que estar bem estruturada, logicamente. Essa rede, assim que ele tiver um vazamento, ele vai notificar alguém que vai fechar essa válvula, vai chamar a manutenção, vai desligar eventualmente a energia do ambiente, ou seja, tanta coisa que pode ser feita. Sim, e também, desculpa te interromper, José, mas é muito legal a gente ver isso, porque a gente utiliza a ideia de edificações inteligentes, e para mim, isso é uma visão minha, quando se fala de automação, eu sempre penso em facilitação. Então, por exemplo, como eu citei o exemplo do sensor de movimento para acender a luz elétrica. Mas esse teu ponto que tu trouxe agora é fantástico, porque é sobre segurança. Também a gente não depender mais, ou melhor, não depender exclusivamente de alguém perceber um vazamento de gás, que é muito importante para a segurança e muito grave, pode ser muito catastrófico. E a automação, ela traz isso, é a inteligência disso, é segurança também. Nós tivemos um prédio que foi feito em 2007 e foram instalados em cada apartamento um sensor de vazamento de gás, um detetor de fumaça e um detetor de vazamento de água. Tá? Isso em 2007. Os 3 sensores, na época, não chegaram a custar, sei lá, foi uma bagatela o que ele custou em termos do que custava um apartamento de 200 metros quadrados. Na guarita, e hoje não seria na guarita, hoje seria um monitoramento remoto, né? Assim que houvesse um vazamento qualquer desses, a primeira coisa que ele faria era desligar, quer dizer, fechar uma válvula. Imagina que uma válvula barata hoje, ela tem um acesso que você pode desligar e evitar a entrada de vazamento de água ou de gás ou detecção de fumaça. E ao mesmo tempo era avisada a portaria com comando de voz, quer dizer, ele recebia um chamado assim, apartamento 51, vazamento de gás. Enquanto ele não tomasse uma providência, aquela voz continuava falando, entendeu? Isso por um zelador que estava na guarita. Agora hoje, a vantagem que nós temos é que essa informação vai para a nuvem e eu posso estar do outro lado da cidade monitorando esse prédio e eu desligo o gás do prédio, eu desligo aquela prumada que está com problema. Você entendeu? Então hoje a vantagem de você ter o prédio inteligente está muito longe do supérfluo. São coisas que, além da segurança, que a segurança é fundamental, você tem a eficiência muito maior. Né? O que eu te falei, falta d'água, energia gasta à toa, ar-condicionado ligado o dia inteiro sem necessidade em alguns ambientes, entendeu? Então, também agora com as novas edificações que a gente tem projetado hoje, inclusive eu foco nas residenciais, porque normalmente quando se fala de um projeto como um shopping center, um prédio corporativo, ele já vem com um projeto de automação que é um pouco básico, né, para esse tipo de edificação. Mas aí você pega um prédio de alto padrão aqui em São Paulo, num bairro nobre, você vai olhar a área comum dele, não tem projeto nem de internet, né? E aí você vai precisar controlar determinados ambientes, minimamente você tem que ter isso. Então, prédios residenciais modernos hoje, eles estão com uma área comum cada vez mais ampla, se não for em tamanho, é em tipos de uso. Hoje você tem, vamos lá, salão de ginástica, salão de festa, o armário, o locker eficiente, nós temos que ter uma área para receber o iFood, receber as encomendas, deixar estocado. Isso precisa de internet, precisa de energia, precisa ter confiabilidade para a pessoa que entra, o portador tem que ser autorizado, né, para entregar e sair. Você tem inúmeras áreas novas que estão surgindo, até mercadinho. Mercado, inclusive, com pagamento automatizado via internet. Paga, retira, paga ali com o celular e tal. Então, imagina a complexidade. Uma quadra de tênis, uma quadra... Então, hoje nós temos aqui, principalmente em São Paulo, por exemplo, está surgindo muito os apartamentos, os prédios de uso múltiplo, onde você tem um comércio embaixo, aí você tem apartamentos de locação temporária, estúdios normalmente, 20, 30 metros quadrados, pequenos, e depois você tem apartamentos familiares. E às vezes você pode ter até algum ambiente comercial. Ou seja, o uso é muito separado. Então a pessoa que vem passar a minha pergunta é assim, a pessoa que vem passar um final de semana num prédio desse e vai embora na segunda-feira, ela vai usar as mesmas utilidades que o morador habitual que paga o condomínio todo mês e tal, ou não? Decisão do condomínio, ok. Mas uma vez decidido, como é que controla?
Entendeu? Eu cheguei, vou passar você mora num prédio com a tua família lá em cima, eu cheguei, vou passar um fim de semana aqui para assistir um show de rock e eu vou zoar com a tua família lá? Não posso, estou falando eu, né? Mas um desconhecido, por exemplo. Então, toda uma questão de controle de acesso, de gerenciamento interno, de bom, se ele puder usar a quadra de tênis, imagino que ele tem que pagar a conta da luz à noite, porque eu moro lá, pago condomínio, e quem vai usar é o cara que não mora e não paga nada. Então, assim, até a questão de pagar, eu estou falando do controle de acesso, tanto de segurança, como o controle de acesso de facilidade, né, de gestão. Porque quando você pega um prédio desse tipo, eu sempre brinco que tem sempre eu tenho 3 pessoas, 3 grupos envolvidos ali. Eu tenho um investidor, muitas vezes, né? O investidor, ele quer o quê? Ele comprou lá 2, 3 apartamentos, ele quer que o tempo todo aquele apartamento esteja locado e que ele esteja tendo receita, tá certo? A maior parte do tempo. E quer cobrar bem. Já o cara que vai usar o apartamento, ele quer o contrário, ele quer pagar pouco, mas quer ter comodidade, segurança, quer usar tudo que ele puder, tá certo? E no meio fica o coitado do gestor, que ele tem que prestar conta para os 2 lados, né? Eu tenho que dar o máximo retorno para o investidor e tenho que dar tranquilidade, comodidade e segurança para o morador. Você vê como é difícil isso? Se ele não tem tecnologia, como é que ele faz isso? Gente, eu fui avisado aqui porque nesse bate-papo maravilhoso que eu tô tendo com o José, a gente acabou passando um pouquinho do tempo e aí a gente já vai encerrar, mas antes eu quero fazer uma pergunta justamente que tem relação com isso, José, que tu trouxe agora, que é o seguinte: a gente está falando de prédios inteligentes, de edificações inteligentes, de tecnologia para isso, mas por trás disso precisa ter uma outra inteligência, talvez até maior, que é justamente o conhecimento técnico, que é o cara que vai propor isso, como que encaixa, como que vê. E aí eu queria que tu trouxesse essa dica final para quem está nos assistindo de como que isso é possível, de como a automação residencial, e a gente aqui tem vários exemplos de como ela auxilia na nossa vida, mas para o profissional que quer trabalhar com automação residencial, a tua dica e o quanto que esse conhecimento, o quanto que isso é importante. Por favor, José. Muito importante essa sua colocação. Primeiro que a gente tem uma projeção muito forte de crescimento do mercado, tá? Estatísticas a nível mundial, inclusive, mostram que de 2020 a 2025, enquanto o PIB do Brasil, né, que a gente sabe que é bem difícil avaliar, nessa estimativa chegava a algo em torno de 18% em 5 anos, o aumento da automação residencial seria de 180%. Nossa Senhora. 10 vezes mais. Então o que acontece? Não existem ainda profissionais e empresas em número suficiente para atender essa demanda projetada, tá? E aí o que a gente percebe é que existe a necessidade de qualificação, né? Nós participamos desse processo também, mas mais importante é o seguinte: é o profissional entender que é um mercado em crescimento, mas é um mercado que exige capacitação, dedicação constante, porque a tecnologia se atualiza com frequência, né? E que existem atividades, eu vou te citar minimamente 4 atividades totalmente diferentes e que o integrador, vamos dizer assim, que é o cara que faz ele teria que executar, ou ele ou a empresa dele. Então você tem que fazer um bom projeto. Bom, primeiro tem que vender, né? Vamos voltar lá. Tem que saber vender a automação, que não é fácil. Vamos dizer que você vendeu um projeto para um morador, para uma construtora, para um cliente final. Você tem que fazer um projeto. Você tem que especificar equipamentos, você tem que instalar os equipamentos e fazer uma programação. São atividades complexas, você concorda? Então, assim, não é começar e daqui um mês eu estou pronto para o mercado, mas, de novo, atualização constante, parcerias, tá? Então, se você não se dá bem fazendo projeto, encontre um parceiro que seja bom em projeto. Você gosta mais de instalar, você adora programar, você tem um colega que sabe fazer bem isso, monta um grupo, ou monta uma empresa com esses colaboradores, ou cria parcerias. O nosso mercado é muito aberto a parcerias. Não existem grandes concorrentes entre integradores. Sim. Existem mais parceiros e amigos do que... Então, procurem se informar sobre isso, e eu acho que o mercado, nos próximos 2, 3 anos, vai ser extremamente receptivo a bons profissionais. E hoje, aqui, não é porque a gente está na AutoQI, mas todo o processo que a AutoQI tem feito de melhorar a qualificação da área de projeto nossa, tem contribuído muito, muito bem para isso também. Que legal. E a gente fica muito feliz em fazer parte disso,
Gente, eu conversei com o José Muratori, a gente veio falar sobre prédios eficientes e a gente falou muito sobre inteligência e principalmente sobre edificações inteligentes. Uma conversa maravilhosa que com certeza a gente vai dar continuidade num outro momento. Agora a gente vai fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta para o encerramento então do primeiro dia do AutoQI Conecta e também para o resultado do nosso sorteio. Não sai daí, é bem rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Oi, gente, voltamos então com o AutoQI Conecta, agora sim para o momento mais esperado, ou não, de toda a live, porque as conversas que a gente teve aqui foram fantásticas, mas sem mais delongas, a gente vai direto para o sorteio. Lembrando, aqui está todos os inscritos, a gente já vai fazer o sorteio agora, então boa sorte, atenção, vamos ver quem saiu. Saiu o número 97, que é o Jorge Santana,
Ali então tá a informação parcial, obviamente, até pra gente ter a segurança do dado. Atenção, Jorge, parabéns! Nossa equipe vai entrar em contato. Você ganhou então uma licença de uso do Visos, nossa plataforma para orçamento, planejamento de obras e também colaboração. Gente, quero lembrar que o sorteio de hoje já saiu inclusive o resultado, mas já tá valendo o sorteio de amanhã. Todos os dias a gente tem sorteio aqui ao vivo no AutoQI Conecta. Amanhã a gente vai ter mais o sorteio de uma solução. No fim da live a gente faz o sorteio como fez agora. Então não perde tempo, faça a sua inscrição. Vai lá, se inscreve no nosso canal do YouTube. Tem ali o seu cadastro também na Builds para que você possa participar. Jorge, a nossa equipe vai entrar em contato contigo. Gente, quero dizer agora que está chegando ao fim o primeiro dia do AutoQI Conecta, uma ação histórica, primeira vez na nossa história, na história da AutoQI, na história da FEICOM, da participação da AutoQI na FEICOM, que a gente faz uma transmissão online. A gente tem a versão física do nosso estúdio, aliás, do nosso estúdio não, do nosso stand, que está maravilhosa, e a gente tem aqui esse estúdio que mostra também essa versão virtual de tudo que está acontecendo. Eu espero muito que vocês estejam gostando tanto quanto a gente, todos nós da AutoQI, e falo em nome de todos que a gente está muito feliz com o resultado desse primeiro dia do AutoQI Conecta, e quero agradecer aqui também ao pessoal da Pulser, que está nos acompanhando aqui em toda a transmissão, fazendo um trabalho fantástico em parceria conosco, tanto aqui nessa transmissão, quanto na renovação do nosso canal do YouTube também. Então, só para relembrar um pouco do que vimos aqui, foi um dia fantástico. A gente começou conversando, e a tônica de todo dia foi gestão digital no empreendimento. Começamos conversando com Adriano Macedo e Felipe Garcia, duas referências aqui na AutoQI também, em todo o mercado, quando se fala em BIM, em orçamentação. Logo depois a gente teve a participação do Danilo Casagrande, da Tático, que trouxe uma visão fantástica sobre a importância da gestão dos dados e os cuidados com ele. Ainda a participação da Bruna Durier, que falou sobre o ambiente comum de dados e também as mudanças que tem quanto à utilização de diversos softwares, diversas ferramentas. Logo depois o Leonardo Koch participou junto conosco, ele que é da Cartesian, falando sobre a importância de gestão e sobre essa mudança da visão da parte da engenharia, voltado também para gestão e análise de dados. Ainda tivemos a participação do Luiz Franzolin, da Franzolin Engenharia, uma participação fantástica, falando sobre falando sobre a importância das pessoas e das sensações das pessoas, place branding, agora sim retornou a ideia, do que o Luiz Franzolin estava falando também sobre ações sociais e o quanto a construção civil impacta realmente na vida das pessoas. Ainda tivemos a participação do José Gasque Júnior e também da Cecília, que falaram, obviamente, sobre novo posicionamento. Tudo que a AutoQI está trazendo não é mais só sobre ferramenta, é sobre a gestão digital do empreendimento e a gente caminhando em conjunto para o empreendimento vivo. Ainda a participação mais do que fantástica do nosso fundador aqui, um dos fundadores da AutoQI, o Rui Gonçalves, que trouxe grandes histórias da FEICOM e provavelmente gerou novos memes também. Grande Rui, trouxe essa visão. E aí agora, no encerramento, mas não menos importante, aliás, um bate-papo muito legal, muito fluido, que a gente seguiria por muitas horas com o José Moratori sobre prédios eficientes, automação residencial e prédios inteligentes. Esse, gente, foi apenas o primeiro dia. Amanhã, a partir das 13 horas, teremos mais transmissões. A Cecília já deu spoiler de tudo que vai acontecer. Ao todo serão 48 pessoas que passarão aqui pelo nosso estúdio. A gente tem muita informação, muito conteúdo legal para trazer. Amanhã, a partir das 13 horas, estaremos novamente aqui no AutoQI Conecta, diretamente aqui ao vivo no YouTube, para trazer tudo o que acontece aqui na FEICOM. E olha só um pouquinho dos nomes que estarão conosco amanhã. Ninguém menos do que Késia Alves, da Conexão BIM, uma das principais referências nacionais quando se fala no assunto. A gente ainda vai ter o Rodrigo Nunes, Ezequiel Nascimento, da SOS Key Builder. Vamos trazer também a Rosângela Castanheira, que vai trazer sobre orçamentação de dados. O Igor Reis representando a Amanco. Eduardo Tanaka representando a Furukawa. Ainda uma conversa com o Jobson Modena, que ele é diretor da Gizmo Engenharia e também um dos revisores da norma 5419. Ainda teremos o Felipe Yang, também da Tático, Bruno Franzmann. Quando se fala em prédios altos, edifícios altos,
Esse cara é referência demais, tá aqui na Feicom e vai participar conosco também do AutoQI Conecta. Ainda teremos Caio Bonato da Macaci e ninguém mais, ninguém menos que o professor Eduardo Toledo do BIM Fórum Brasil. Gente, amanhã, a partir das 13 horas, aqui no AutoQI Conecta, diretamente aqui da Feicom, você acompanha tudo aqui pelo AutoQI comigo, Hélio Quaresma, que você vai acompanhando e toda a equipe da nossa transmissão. Para finalizar, quero agradecer demais a todo mundo que esteve acompanhando tudo que rolou, todas as transmissões aqui conosco. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente gostou e que amanhã vocês estejam conosco novamente para participar e acompanhar tudo que está acontecendo aqui. Recado final, não se esqueçam de se inscrever se você gosta do nosso conteúdo, gosta do trabalho. Se inscreve no nosso canal, nos ajude a levar essa mensagem para mais pessoas. Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para você não perder nada que acontece por aqui. Fica o meu agradecimento, amanhã a gente se vê de novo e fica com mais um pouquinho do que está acontecendo ao vivo aqui na Feicom. Um grande abraço e até mais.